Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir. Nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento, para que a gente nunca se perca dessa verdade. Não existe como amar a Deus sem ter também um amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você. Aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa. Pessoas que são muito diferentes de nós, muitas vezes marcadas por uma história pessoal difícil. Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também. Não que eu tenha deixado de ser, né? O tempo todo eu identifico em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir, que eu preciso fazer ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito e também nos alegram da mesma forma. Claro, com proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil. Não é fácil. Como é difícil você ter que lidar com você. Como é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece à nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso. É a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso para mim é busca espiritual. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. Para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo.
Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo, sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar e nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós. Não é? Melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente. Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma, porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo. Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode. Não pode, você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida. E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica, e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história,
Como te ajuda? Padre Fábio, o senhor tem poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso? Mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem. Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam. Ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam? A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento. Quando a gente deixa de ouvir o outro. Quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida. E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Eu modificaria que Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves. Que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim. Você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você. Porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta. Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interior? Não pode ser livre aquele que se amarra em fardos. Não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações, a pessoas, a coisas. Uma maneira infantil de ver a realidade é tão nociva. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons. Que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins. E na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom, que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de exposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer.
Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Aí eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo.
Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele Mostra. ele desmente as nossas mentiras, ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. Enfim, a gente tá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro. Você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor. De olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos, para descobrir o contexto dele. Você traga você. Traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida.
cura que Deus realiza em nossa vida passa muitas vezes pela reorientação dos nossos caminhos. A cura pelo pensamento, que somente quando estamos curados do pensamento é que nós somos capazes de encaminhar soluções para os nossos problemas. Ou até mesmo para reconhecer que estamos no caminho errado. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento. Sobretudo nos dias de hoje em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós nesse momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos. E esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, né? Ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas, nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Perdemos a fecundidade porque estamos reativos demais. Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. Eu vejo pelo WhatsApp, né? Se você participa de muitos grupos, o tempo todo você é estimulado a sentir raiva, a ficar em paz, depende do conteúdo do grupo, a dizer, falar, a posicionar-se, e isso vai gerando um déficit. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê. É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Eu pessoalmente, minha gente, acho que vai ficar cada vez mais difícil nós sermos homens e mulheres fecundos. Porque a fecundidade exige o contrário, né? Exige recuo, silêncio, serenidade, tranquilidade, tudo que hoje nós não temos. Eu costumo dizer que nós somos protagonistas de um tempo que nunca houve igual em outro momento da história da humanidade. Nós já tivemos muitos fenômenos iguais, parecidos em momentos diferentes da história. Mas isso que hoje nós vivemos, de termos este excesso de comunicação à nossa disposição, esse excesso de informações, nunca na história da humanidade as pessoas foram expostas a isso. Então nós somos protagonistas de um tempo que ainda não foi suficientemente vivido para saber as consequências disso em nós. Estamos estimulados o tempo todo, temos uma facilidade imensa de nos comunicarmos, de nos conectar com outras pessoas. Os nossos filhos já estão nascendo assim. E as consequências nós ainda não vimos, porque nós estamos protagonizando. Ninguém viveu isso antes de nós para a gente saber o que isso causaria. Nós já sabemos o que o excesso de sal faz na vida de uma pessoa. Por quê? Muitas gerações já morreram antes de nós por conta do excesso de sal na alimentação. Nós já vimos muitas pessoas morrerem por causa do cigarro. E outras pessoas viveram antes de nós. Eu fico pensando, né? Até que a ciência chegou à conclusão, a associação do câncer com o tabaco. Quantas pessoas, quantas gerações inteiras morreram sem saber que usar aquele cigarro, fumar aquele cigarro, estimularia células cancerígenas, produção de células cancerígenas. Quantas pessoas morreram por não saberem
Quantas pessoas morreram por não saberem que o excesso de sal elevava a pressão arterial, aumentava o risco de AVCs? As pessoas morriam disso e a gente nem sabia o que tinha acontecido. Em outros séculos, as pessoas morriam de um fenômeno que é comum ainda hoje, claro. As coisas não mudaram, o sal continua fazendo mal. Só que hoje nós somos conscientes, né? Já avançamos para compreender aquilo que foi vivido antes de nós, com os olhares auxiliados pela ciência. Nós já sabemos que cigarro mata. Então, se hoje eu acendo um cigarro, eu já acendo consciente do mal que ele me provoca. É por isso que é tão estranho, né? O vício é uma mobilização cerebral que nos faz esquecer dos malefícios daquilo que nós procuramos. Então, quando eu estou viciado numa determinada situação, eu fico cego para aquilo que é maléfico no que me vicia. É por isso que uma pessoa, mesmo estando consciente de que o cigarro faz mal, ela acende o cigarro mesmo assim. E continua alimentando um ciclo de morte, porque joga para dentro do corpo o tempo todo substâncias tóxicas que fazem mal. É estranho por que a gente escolhe isso. Faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu ouvi dar de gado, povo marcado, povo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje a gente tem muito menos leprosos. A gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu, como pregador de retiro, e eu não gosto de retiro para muita gente. Sempre que vou pregar de retiro, e eu prego por prazer, viu?
De vez em quando, um grupo de pessoas, eu tenho lá o meu centro de espiritualidade, não é um lugar que eu quero que fique cheio, não é um lugar que eu quero gente curiosa, para saber como é, não. Eu quero gente de busca, de desejo, de aprofundamento, de vida interior, porque já chega aquilo que na minha vida é dispersão. Então, quando eu vou fazer retiro, eu não vou para pregar retiro para os outros, eu vou porque eu quero fazer. E vou dizer para vocês, a nossa maior dificuldade, hoje não, porque o nosso público acabou compreendendo qual era a nossa proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje o maior desafio, mesmo estando dentro de uma casa de retiro, ou o desejo de viver um recolhimento, e não é de muito tempo não, um dia e meio, 2, porque as pessoas não conseguem mais do que isso. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que essas pessoas se desliguem de seus mundos. E sempre tem uma desculpa, minha gente. Eu preciso notícia dos meus filhos, eu preciso notícia do meu marido, preciso notícia da minha mãe. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Se eu subia a serra para Campos do Jordão para fazer um retiro, eu ia ter o telefone fixo da minha casa e olha lá. Em casa nem telefone fixo tinha. A gente deixava um número de contato, olha, se por acaso aconteceu alguma coisa e de fato for necessário falar comigo, liguem. Essa semana mesmo, conversando com o Everson, que é meu grande amigo do dia a dia, eu falava para ele, o Everson tem uma sensibilidade muito grande, e de vez em quando ele, assim, no sinal, ele vê alguém pedindo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa, ele tem o hábito às vezes de parar o carro, conversar, paga o triplo do que vale a mercadoria. É uma maneira que ele tem de ser gentil com as pessoas. E ele não é rico, né? Ele tira do salário dele. Mas eu acho bonito isso nele. Aí ele estava contando que outro dia um senhorzinho que nem tinha tanta idade, mas o aspecto já era de muito sofrido, parado no sinal, e que aí ele parou, se interessou, conversou com o senhor, descobriu. Aí ele falou assim, com os olhos cheios de água, falei, padre, a vontade que eu tinha de colocar aquele senhor dentro do carro e trazer ele para mim. Dar a ele aquilo que a vida não está dando. É disso que eu estou dizendo. Às vezes nós encontramos pessoas, e aí eu também partilhei com ele, que às vezes nós encontramos pessoas que alcançaram tão pouco da vida. Eu não estou falando de alcançar materialmente. Claro, alcançar materialmente também é bom. Trabalhar, estudar, e depois você desfrutar, ter o direito de fazer uma viagem de férias, ter dinheiro para você sair com seus amigos, comer num restaurante, ir ver no cinema. Sim, isso é importante, faz parte das nossas alegrias. Mas eu estou falando daquela realização que ultrapassa a questão material, que é você ter alcançado o máximo de si. É tão bom quando a gente percebe que nós estamos alcançando o máximo de nós. Essa sensação a gente tem muito quando nós estudamos. Quando você dia a dia vai incorporando novos conhecimentos e você vai percebendo que você vai se distanciando daquela antiga ignorância que você levava com você. Ter um entendimento das coisas, fazer um curso, uma leitura, ver um documentário, um filme, uma peça de teatro que nos sensibilize. Tudo isso vai incorporando, vai alargando, né, os territórios da nossa alma. Então a gente vai tendo a sensação de que nós estamos alcançando cada vez mais os presentes que a vida nos dá. É claro que se você escolhe ficar trancada dentro de casa, amargurada, decepcionada, machucada, se você opta por lamber as feridas o tempo todo e não sai para buscar uma cura para essas feridas, você vai aproveitando cada vez menos da vida. É disso que nós estamos falando. Bartimeu vivia uma espécie de escravidão assim.
Vejam o que diz o texto. Chegaram a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Veja bem, o relato de Marcos, se você quiser depois até acompanhar aí na sua casa, reler, é Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 46 a 52. Veja bem, o relato, primeiro diz que quando Bartimeu ouviu que ele não podia ver, quando ele ouviu que Jesus estava passando, o primeiro desejo dele foi correr ao encontro de Jesus. Mas imediatamente ele escutou algumas pessoas dizendo: Cala a boca, fica quieto. Ele é repreendido por aqueles que estavam ali com Jesus, que certamente tinham uma visão bastante preconceituosa. Sim, a gente sabe que nesse contexto religioso aqui, a enfermidade era compreendida por muitos como uma maldição divina. Uma maneira muito cruel de compreender a Deus, né? Então, se tem uma cegueira, se tem uma paralisia, está apenas vivendo as consequências de uma maldição. Então, certamente esses preconceituosos não admitiam em hipótese alguma que Bartimeu pudesse fazer parte do grupo. Então, a primeira reação é de repreensão. Fique quieto no seu canto. Não venha importunar, não venha incomodar. Então, o primeiro desafio que Bartimeu precisa enfrentar é não acreditar nessa ordem. É não acreditar naqueles que queriam calá-lo. E é tão significativo isso, minha gente. Já vamos aplicando na nossa vida. Quantas vezes nós também, vivendo a necessidade de superar uma escravidão, não conseguimos porque estamos rodeados de pessoas que nos mandam ficar quietos. Às vezes até bem intencionadas. Ah, para de incomodar. Se ajeite com isso que Deus está lhe dando. Você tem que se conformar. Às vezes são vozes que no fundo acabam sendo diabólicas, porque nos retiram a possibilidade da superação, porque nos acomodam. Ah, deixa por isso mesmo. Não estou dizendo que na vida a gente tenha situações que a gente de fato tenha que deixar por isso mesmo. Mas superar um processo de escravidão, não. Nós não podemos parar nas vozes que querem nos calar, que querem nos impedir de sair, de ir adiante, de vencer aquilo que precisa ser vencido em nós. Às vezes nós que vivemos em comunidade, então, meu Deus do céu, como isso é perigoso. Como é perigoso dentro das comunidades religiosas, dentro dos conventos, dentro dos seminários, a gente ser paralisado por aqueles que têm ciúmes, por aqueles que têm inveja, e que em nome de um amor por nós, ficam nos tolhindo. E às vezes usam até a imagem de Deus para fazer isso. Dizem que rezou e que Deus disse que não era para a gente fazer isso, fazer aquilo. Quantos de nós que tínhamos desejo de estudar,
de aperfeiçoar o nosso conhecimento, não o fizemos porque esbarramos na inveja dos outros, dos nossos superiores, dos nossos colegas que convivem com a gente. Então precisa ter muita sabedoria para saber se aquela voz que nos cala, ela está de fato nos orientando para uma obediência que vai fazer bem a nós, ou se aquela voz está estando a serviço de uma força que nos paralisa e que não nos permite ir além. Sempre o discernimento, sempre a reflexão. É por isso que eu sempre digo que não existe crescimento humano sem reflexão. Até você mesmo que é casada. Presta bem atenção se o pedido do marido para não fazer, para não isso, para não aquilo, não é apenas uma forma mesquinha de lhe impedir de ser mais você. Sim, porque às vezes nós somos assim. Marido inseguro não quer que a mulher brilhe, aí ele começa a dizer não, não vai, não pode. E de repente ela com 1000 possibilidades vai ficando aniquilada em nome de uma obediência que não é sagrada há muito tempo. Sim, porque o amor promove. O amor, quando ele existe de verdade, quando ele está purificado, quando ele é cristão, o marido olha para a esposa e diz: isso mesmo, minha filha, vamos lá, vamos crescer. Vamos evoluir. A mesma coisa a esposa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as vozes que às vezes nos impedem de sair da escravidão. Assim como Bartimeu, no momento em que fez o movimento de sair para ir ao encontro de Jesus, muitas pessoas o repreenderam. Só que ele não acreditou nessas vozes. Eu acredito que ele já estivesse ali, vivendo o milagre. Sim, porque não está descrito aqui, mas certamente a presença de Jesus já tinha provocado nele o primeiro milagre, que era justamente parar de ouvir as vozes que não queriam a sua superação. Então nós também precisamos viver essa proximidade com Jesus para a gente ter sabedoria de identificar as vozes que querem nos paralisar. Porque não é justo. Não é justo que Deus tenha investido tanto em você, Ele deu tanto potencial, e você passe a sua vida inteira sem despertar esse potencial, sem saber o que você pode, sem saber do que você é capaz. Primeiro que a gente tem que andar é para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. O falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então muitas vezes nós assumimos o falseamento como uma postura de vida. Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa diariamente fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só a metade do que a gente poderia.
Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, com os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro. Também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro. Mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra, muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros. Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, você não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto lhe te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar, meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Porque quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo, porque ela é empresária, ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim, eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Eu também não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, e que ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim, você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz?
Porque se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Diz que a pessoa vai embora feliz da vida. Isso é um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas dos seus interesses? E você? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado. Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Você tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando. Eu não sei o que você faz com a sua dor. O que eu sei é que às vezes eu busco no caminho errado a solução dela. E pode ser que você também busque errado. Às vezes nós vamos no lugar errado, às vezes nós vamos com as pessoas erradas, às vezes nós vamos às situações erradas, querendo dar solução aos problemas da vida. É impressionante às vezes como Deus me dá a oportunidade de sair da teoria assim, um espaço rápido de tempo. Quando de repente me chamou ali no cantinho do palco, uma moça muito jovem, e ela me disse assim: ô padre, que bom lhe encontrar aqui hoje. Há 4 dias que meu filho morreu. Há 4 dias que eu sepultei o meu filho de 5 meses. E veio eu, meu marido, a minha mãe, meus filhos. A gente veio buscar a ressurreição aqui na Canção Nova, para a gente ter força para celebrar o 7º dia dele. Eu achei bonito porque a Carolina saiu lá de Varginha, com toda a família dela.
para vir aqui tentar entender os avessos da vida. Às vezes a gente não suporta olhar para o lado certo, o lado direito, o lado convencional. A gente precisa entrar nos avessos. Os avessos sustentam as tramas da vida. E nem sempre é fácil a gente chegar até eles. Sobretudo quando um coração de mãe precisa descobrir a graça de continuar de pé, a força para continuar viva, mesmo quando tudo é tão contrário a ela. Reconciliar esses contrários, sabe? Essas coisas miúdas do dia a dia, a gente passa pela experiência o tempo todo. Quantas vezes acontecem coisas contrárias a nós, palavras que dizem para nós, um olhar, um gesto. Agora, no momento em que um drama como esse se estabelece na vida da gente, perder um filho, ter que sepultar uma pessoa que você gerou e que há tão pouco tempo estava no mundo. Esse contrário, ter que dar conta disso. Ter que dar conta deste momento de vida, deste retalho. Às vezes eu gosto de dizer que a vida é semelhante a uma coxa de retalhos. E a gente precisa ter a sabedoria de descobrir que a vida não será feita somente de retalhos felizes. Mas a sabedoria consiste também em a gente não deixar nenhum retalho fora. Precisa colocar todos. Precisa colocar tudo para que a nossa história seja completa. A dor da Carolina, a dor de tantos de nós e tantos que nos assistem nessa hora, que talvez pessoas que a gente nem sabe que existem. Nem sabe que existem aquelas pessoas. Eu não sei, você não sabe. E neste processo de não saber, quantas pessoas hoje estão lá com a coxa da vida, com o retalhinho na mão e falam, e agora? Onde é que eu vou costurar isso? Onde é que eu vou dar jeito de colocar esse retalho? Uma vez que a gente não pode jogá-lo fora. Você já deve ter experimentado isso. Quantas vezes você ficou com o retalho na mão sem saber onde colocá-lo? Quantas vezes você ficou ali no silêncio do seu tempo, do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha? E agora, o que eu faço com isso? A Carolina disse que veio buscar a ressurreição. Com 4 dias. 4 dias de morte e a luta já querendo se estabelecer. É tão bonito isso, minha gente. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que nos faz doer. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que a gente não entende. Eu não vou ficar só com esse lado direito, só com aquilo que eu consigo ver. Eu vou correr atrás. Às vezes as pessoas descobrem os mais estranhos caminhos. Alguns buscam a droga, alguns buscam a solidão, alguns buscam a bebida, alguns buscam as respostas mágicas. Ela não. Ela quis vir para cá. Quem sabe ouvir uma palavra, encontrar alguém, rezar um pouco. Ser encontrada por pessoas que acreditam na ressurreição e então assim ser tocada pela força deste contrário, dessa ressurreição. E preparar-se para celebrar bem o 7º dia da partida do Miguel. Minha gente, quantas vezes eu encontrei jovens drogados, pessoas bonitas, drogadas, porque não sabem o que fazer com a vida. Quantas vezes você deve ter encontrado pessoas alcoolizadas, que transformaram do álcool um vício terrível na sua vida, porque não sabe conviver com os problemas que tem. Caminhos errados, o avesso errado, o contrário errado. Quando na verdade no momento em que a morte se estabelece, que a perda se estabelece, que o sofrimento se estabelece, nós precisamos buscar ser os mais verdadeiros possíveis. Nós não podemos entorpecer a nossa alma. Nós não podemos entorpecer a nossa cabeça, a nossa mente, não. Nós temos que erguer a cabeça e vamos buscar a solução. Não temos como mudar o fato, então a gente permite que o fato nos modifique. Eu não posso alterar os acontecimentos, então eu vou permitir que os acontecimentos me alterem. Eu preciso estar de sabedoria nessa hora. Meu filho não pode ter morrido em vão. Aquele sofrimento não pode ter passado em vão por nós. Alguma coisa a gente vai ter que aprender com isso.
E assim como a Carolina veio para cá buscar um pouco de alívio para este momento de dor, e quem sabe reconciliar os contrários que a vida colocou dentro dela, quem sabe você hoje também possa fazer isso. Eu não falo nada do que eu não acredite, eu também não falo nada do que eu não busque. É a dinâmica desta vida, é a dinâmica desse programa. Tentar descobrir uma direção espiritual. Alguma coisa que nos sustente no momento em que tudo parece ser frágil dentro de nós. Não vá fazer o de errado que você estava planejando hoje, não. Muda a direção. Não vai encontrar na solução fácil, não. Busque ainda que seja o caminho mais difícil, mas busque alguma coisa que possa lhe fazer bem. Não vai entorpecer a sua cabeça com medicamentos, com drogas, não. Com álcool, não. Não vá se entorpecer de coisas ruins. Queira a palavra que faça bem. Queira a palavra de Jesus. Queira o olhar redentor deste Deus maravilhoso que nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Dá trabalho, mas é muito bom. Saber que Deus está do nosso lado, nos ajudando a reconciliar os contrários. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé. A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei. Estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isso aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem.
Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, nesse aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou rezar, pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte, e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo. Mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate. Mas ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. Chegar até o fim de um vídeo desses é por si só um exercício de paciência e entrega. Obrigado por você ter vindo até aqui. Comenta aí nos comentários a sua cidade, o seu país. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, porque cada pequena ação dessas ajuda essa mensagem a seguir adiante. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!